Ferrão, Amanda, é o foco mesmo no desgaste do Bolsonaro ou não? Não, eu acho que o foco do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, pelo contrário, é concordar com o presidente Bolsonaro e puxar o saco do presidente Bolsonaro para chegar à tão almejada cadeira do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ressaltar, enquanto a gente conversa aqui, eu estava conversando com o WhatsApp com o jurista Rubens Leser, da Fundação Getúlio Vargas, e ele me faz alguns apontamentos que eu achei muito interessantes. Ele acabou de me falar. Acho que foi a sessão de sustentação oral mais vergonhosa da história do STF, de que eu tenho conhecimento. Vergonhosa porque houve uma abdicação geral dos argumentos jurídicos em prol de veicular a ideia de que um tribunal que chancela as restrições temporárias é contra Deus, e a desinstitucionalização completa da AGU, que é um órgão de Estado e não de um governo laico. O Estado é laico, então isso não tem nada a ver, em nome da liberdade de quem? A minha, a sua? Porque a liberdade de alguém que vai a um templo e depois pega um transporte público, depois volta para casa, pode contaminar a família, pode contaminar o transporte e pode contaminar alguém no transporte público. Enquanto a gente vive num Estado, numa sociedade, a gente delega as decisões aos nossos governantes, aos representantes democraticamente eleitos. Eles foram incumbidos pela sociedade, pela maior parte da população, a tomar certas decisões. E a gente vive um momento excepcional em que esses governantes decidiram, em algumas cidades, dado a gravidade da pandemia, fechar reuniões, cultos e templos por um período curto de tempo até que essa pandemia melhore, dê sinais de melhora. Então, não tem nada de arbitrário. Pelo contrário, o que a gente tem que se preocupar e se perguntar aqui, essas medidas são arbitrárias ou elas têm uma relação de causa e efeito? Eu acho que é muito claro que elas têm uma relação de causa e efeito, e elas seguem a ciência, elas seguem a medicina, elas seguem as orientações de centros de contingência montados ao redor do país, e são as mesmas decisões que foram tomadas nos países mais desenvolvidos do mundo, e respaldadas pelos tribunais constitucionais de todos esses países desenvolvidos e democráticos. Então, não há nada de antidemocrático no Brasil. Pelo contrário, o que tem de autoritário é esse tipo de alegação e argumentação antijurídica e religiosa num tribunal constitucional. Isso sim é inconstitucional e fere o preceito do Estado laico. Perfeito. Amanda Klein aqui com a gente no 3. E o Constantino, o que você tá de cara feia, hein? Conta pra gente. Porque eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida em tão pouco tempo, né? Vai ter pouco apreço, assim, pela liberdade e pela Constituição brasileira lá na China, né? A Amanda cita outros países, inclusive, fazendo fake news aqui, deliberada. Várias cortes, inclusive, isso foi lido hoje, né? Por pessoas que estavam condenando esse arbítrio, sim, e esse autoritarismo, sim, do Supremo Tribunal Federal. Vários países, várias cortes constitucionais de outros países reconheceram o arbítrio e a inconstitucionalidade de proibir cultos. Né? Isso foi dito. Agora, mesmo que não tivesse acontecido, eu quero repetir que não são os outros países que fizeram a Constituição brasileira. A Amanda diz que não tem tecnicidade, não tem nada, né? Ela escuta sempre faz o cherry picking, ela seleciona os especialistas que ela quer ouvir para trazer os argumentos dela. Veja, eu abri o meu comentário mostrando exatamente como os ministros do Supremo ignoram a própria Constituição, e li o trecho da Constituição que a Amanda, em momento algum, rebateu, e está lá dizendo que, a menos que tenha um estado de sítio decretado pelo presidente, aprovado pelo Congresso, o Estado não tem poder de ir lá e proibir culto. Agora, é sempre a mesma ladainha autoritária, totalitária, que, se deixasse bobear, a gente acaba num regime tipo chinês, cubano, né? Em nome da ciência, em nome do interesse coletivo, da vida humana. Votamos nas autoridades para isso mesmo. Amanda, fale por você. Fale por você. Eu não votei em ninguém para me proibir de frequentar a igreja, porque acha que escutou da autoridade sanitária A ou B, ou chinesa, ou americana, o que quer que seja. E não há nenhum embasamento científico, ao contrário do que você insiste em repetir aqui. Você faz seleção de especialistas. Então, isso aí é muito grave. Eu tenho um pouco mais de apreço pela Constituição, um Estado limitado, um governo de leis e não de homens, que foge do arbítrio. Porque eu estudei história, em vez de consultar um ou outro jurista, eu estudei história e sei do perigo que é esse tipo de raciocínio. Isso leva a regimes totalitários. Ok, perfeito. Constantino, Amanda, em seguida o Jorge. Não tem nada de ladainha, não. E eu ouço os principais juristas desse país ligados às maiores universidades e centros de estudo. Quem faz cherry picking é você, Constantino. Quero ver você enfileirar aqui uma ordem, uma legião de juristas que defendem esse ponto que você está defendendo agora. Eu rebato, sim, a liberdade... Você entrevistou um hoje. Querida.
Não está sendo ferido em nenhum momento. E eu rebato, inclusive, com o que disse o próprio ministro Gilmar Mendes na decisão dele de segunda-feira, em que ele diz o seguinte: a questão que se coloca é se o conteúdo normativo desses preceitos fundamentais estaria violado pelas restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas em razão da pandemia. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autorizaria resposta afirmativa. É óbvio que todo mundo está absolutamente livre para acreditar no que quiser, para transmitir sua crença, sua palavra, sua fé, para professar a sua fé. Isso não está sendo impedido. A única coisa que é impedida. Queridos, por favor, se vocês falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Por favor, vamos organizar aqui. Vai lá, Constantino. Calma, deixa eu acabar, você vai responder. Encerra. Peraí. Calma. Todo mundo vai poder falar. Fiquem tranquilos. Calma, vocês estão muito tensos hoje aqui. Hoje é só quarta-feira. Vai lá, Amanda, conclui seu raciocínio, por favor. Está em jogo, você vai ter sua vez de falar. É só para concluir o meu raciocínio. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. O que está sendo proibido não é a religião de ninguém. A gente não pode ser tão literal nas coisas, porque isso reduz o debate, torna o debate muito superficial. A religião pode ser expressada e pode ser vivida livremente, na sua consciência, na sua casa, escutando seu líder, seu pastor espiritual. É por um momento do tempo e por uma razão absolutamente científica e justificada, que é a pandemia que mata mais de 4 mil pessoas por dia, e que eu fico impressionada porque isso não te gera perplexidade, ô Constantino, isso não te gera preocupação, o fato de que mais de 4 mil pessoas morrem no Brasil em 24 horas. O que é isso? Você está rezando? Amanda, vamos ter mais respeito ao debate e ao público, porque isso que você está fazendo é sensacionalismo barato, típico de PSOL, né? É demagogia, monopolizar as virtudes. Você está preocupada com a doméstica que está sem emprego, Amanda? Você não dá a mínima para as pessoas que estão sofrendo com o desemprego? Mas o que isso tem a ver com a religião? O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Peraí. Eu estou dando um outro exemplo. Sobre a religião, eu te digo, Amanda, se para você pode exercer a religião em casa, você faça isso. Para muita gente, como disse o próprio André Mendonça, né, o cristianismo tem na sua base o aspecto comunitário. Você não pode substituir uma hóstia por um pão francês caseiro, não, Amanda. Você tem desprezo pelas pessoas religiosas, a gente percebe isso em Não tenho desprezo, não, senhor. Eu fui educada em colégio religioso, eu sou católica, eu sou cristã, não tenho desprezo por nenhuma religião, Não faça esse tipo de acusação, não faça esse tipo de acusação. Bom, você falou que eu não ligo para mortes na pandemia, Amanda. Eu só estou dando um pouquinho do gostinho de como é debater, entre aspas, com uma pessoa que apela desse jeito. Então, vamos manter aqui o foco nos argumentos. Você fala em ciência, eu falo que não tem esse consenso e você sabe disso. Você fala em especialistas juristas, você hoje entrevistou em uma emissora que te esfregou na cara a Constituição, um professor jurista. E eu estou esfregando na sua cara a Constituição que outro jurista está citando. São opiniões divergentes, Constantino. Você está chamando os outros de negacionista. Você está se baseando num parecer de um Gilmar Mendes da vida que ninguém sério leva a sério, porque não é juiz nem aqui nem na China. Então, e quem a gente deve levar a sério, então? A Constituição? Que tal a Constituição? E quem interpreta a Constituição? Quem interpreta as leis? Quem é o guardião máximo das leis? Se você conseguir interpretar... Goste ou não dele. É o Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre isso. Se você conseguir... Bom, eles interpretaram que a Dilma podia, depois do impeachment, ter direito político. Então, é neles que você confia como guardiões da Constituição? Parabéns, isso mostra como você liga muito pouco para a Constituição. E você confia em quem, o Constantino, no Bolsonaro, para dizer que tratamento precoce serve, no André Mendonça, para dizer que tem que abrir todos os cultos e missas sem nenhum embasamento científico? Tem que abrir porque está na Constituição. E porque essas medidas que você defende não têm embasamento científico e o ônus da prova deveria ser sobre os autoritários que defendem... É porque você só sabe repetir isso. Eu te trago números diariamente para te mostrar que tem embasamento científico, mas você repetidamente desqualifica o debate. Você não consegue explicar o Texas, você não consegue explicar um monte de coisa. Não tem nenhum embasamento científico. Eu posso te explicar o Texas agora, se você quiser. Amanda e Constantino, me permitam, por favor, eu queria ouvir um pouco o nosso Jorge Serrão. Vai lá.